A Advanced Micro Devices, AMD, é uma das empresas mais importantes da história da computação, tendo papel fundamental no desenvolvimento de processadores, placas gráficas e soluções de alto desempenho para consumidores, servidores e supercomputadores. Desde sua fundação em 1969, a AMD sempre se destacou como a principal concorrente da Intel no setor de CPUs, enfrentando grandes desafios tecnológicos, estratégicos e mercadológicos ao longo das décadas. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nada. A trajetória da AMD pode ser dividida em várias fases marcantes. O período inicial, fabricando cópias licenciadas de chips da Intel. A era dos processadores K5, K6 e Athlon, que desafiaram a supremacia da Intel. A revolução com os Opteron e a arquitetura x86, 64, que se tornaram padrão global. O declínio na fase dos Bulldozer e FX, quando perdeu espaço para a Intel. O renascimento com a linha Ryzen e EPYC, que a colocou novamente na liderança em inovação e desempenho. Neste vídeo, vamos percorrer essa linha do tempo detalhando cada geração de processadores, seus avanços técnicos, a rivalidade com a Intel e o impacto no mercado global de tecnologia. Fundação e primeiros anos da AMD. A AMD foi fundada em 1º de maio de 1969, em Sunnyvale, Califórnia, por Jerry Sanders e um grupo de engenheiros vindos da Fairchild Semiconductor. Nos primeiros anos, a empresa produzia circuitos integrados lógicos e memórias, não processadores. O foco era competir com gigantes já estabelecidos, oferecendo produtos mais baratos e compatíveis. Na década de 1970, a Intel dominava com seus primeiros microprocessadores 4004, 8080 e depois 8086. Para ganhar espaço, a AMD firmou um acordo de licenciamento com a Intel, o que permitiu que fabricasse versões idênticas e compatíveis de chips Intel, como o 8086 e o 8088. Essa fase foi fundamental, pois deu à AMD know-how na fabricação de CPUs x86. O primeiro processador próprio da AMD foi o AM9080, um clone do Intel 8080. Depois vieram versões licenciadas dos Intel 8086, 8088, usados no IBM PC original em 1981. Isso colocou a AMD definitivamente no mercado de processadores compatíveis com o padrão x86, o mais importante da história da computação pessoal. A década de 1980, consolidação no mercado de processadores. Durante os anos 80, a AMD passou a desenvolver mais tecnologia própria. Alguns destaques. A M286, 1982, uma versão compatível do Intel 286, usado em computadores pessoais da época. Muitas empresas de PC optaram pela AMD para reduzir custos. A M386, 1991, versão independente e própria do Intel 80386. Foi uma grande vitória judicial contra a Intel, que tentou impedir a AMD de fabricar esse chip. O AM386 foi um enorme sucesso, oferecendo preços mais baixos e desempenho comparável ao da Intel. Esse período consolidou a AMD como alternativa viável e confiável para fabricantes de PCs, principalmente em setores que precisavam reduzir custos sem perder compatibilidade. A década de 1990, a entrada definitiva no jogo. Nos anos 90, a AMD passou de fabricante alternativa para concorrente direta da Intel, criando seus próprios processadores de arquitetura exclusiva. AMD AM486. Em 1993, a AMD lançou o AM486, compatível com o Intel 486, mas com versões de clock mais elevadas e preços menores. Ele foi muito popular em PCs domésticos e corporativos. AMD K5. Em 1996, a AMD lançou seu primeiro processador 100% desenvolvido internamente, o K5. Embora compatível com x86, ele tinha arquitetura interna inspirada no RISC. Porém, o K5 não teve sucesso, ficando atrás do Pentium da Intel em desempenho e eficiência. O AMD K6. Em 1997 veio o K6, que mudou a história da AMD. Ele foi compatível com soquetes de Pentium, tornando-se uma opção de upgrade barata e poderosa. O K6-2, lançado em 1998, trouxe a tecnologia 3D Now, instruções para acelerar gráficos 3D em jogos. O K6 ajudou a popularizar a AMD entre usuários domésticos.
A revolução com o Athlon, final dos anos 1990. Em 1999, a AMD lançou o Athlon K7, um marco na história da computação. Foi o primeiro processador x86 a ultrapassar 1 GHz de clock, superando a Intel. O Athlon tinha arquitetura avançada, barramento EV6, emprestado da DEC Alpha, e cache eficiente. Impacto do Athlon superou os Pentium 3 em desempenho. Tornou a AMD uma líder tecnológica, não apenas seguidora. Popularizou a marca junto a entusiastas e gamers. O Athlon marcou o início da guerra de desempenho direta com a Intel, uma disputa que moldaria o mercado por décadas. AMD Opteron, Athlon 64 e a revolução do x86-64, 2003. Em 2003, a AMD fez uma das maiores contribuições da história da computação, o lançamento da arquitetura AMD 64, x86-64. Enquanto a Intel apostava em Itanium IA64, incompatível com software x86, a AMD criou uma extensão de 64 bits totalmente compatível com programas de 32 bits. Os primeiros chips foram Athlon 64 para consumidores, Opteron para servidores. Essa decisão estratégica tornou a AMD líder em inovação, forçando a Intel a adotar o x86-64 da AMD em 2004. Até hoje, todos os PCs e servidores modernos usam esse padrão. Além disso, os Opteron tiveram enorme sucesso em servidores, graças ao controlador de memória integrado e conexões Hypertransport, que reduziram a latência e aumentaram o desempenho em multiprocessamento. A década de 2000, Phenom, FX e a crise do Bulldozer. Após o sucesso dos Athlon 64 e Opteron, a AMD enfrentou dificuldades. AMD Phenom 2007. Os Phenom, arquitetura K10, foram os primeiros processadores x86 de 4 núcleos verdadeiros. Apesar disso, chegaram com bugs de desempenho, TLB bug, e não conseguiram superar os Core 2 Quad da Intel. AMD FX e Bulldozer 2011. Em 2011, a AMD lançou a arquitetura Bulldozer, usada na linha FX. A ideia era inovadora, com módulos de 2 núcleos compartilhando recursos, mas o resultado foi negativo. Alto consumo de energia. Desempenho por núcleo muito baixo, não conseguiam competir com os Intel Core i5 e i7. Essa fase foi a mais crítica para a AMD, que perdeu enorme participação de mercado. Muitos acreditaram que a empresa não sobreviveria. A virada com o Ryzen, 2017. A redenção da AMD veio em 2017, com a arquitetura Zen, criada sob a liderança da engenheira Lisa Su, que havia se tornado CEO em 2014. O novo design foi construído do zero, com foco em alto IPC, instruções por ciclo, eficiência energética e escalabilidade. Principais destaques: Ryzen 1000, Zen 2017, trouxe de volta a competitividade superando Intel em muitos cenários. Ryzen 2000, Zen Plus 2018. Melhorias de desempenho e eficiência. Ryzen 3000, Zen 2 2019. Processo de 7nm, desempenho incrível, ultrapassando o Intel em vários testes. Ryzen 5000, Zen 3 2020. Líder absoluto em gaming e produtividade. Ryzen 7000, Zen 4 2022. Suporte a DDR5 e PCI Express 5.0, consolidando a AMD como potência. Os Ryzen transformaram a imagem da AMD, trazendo novamente entusiasmo de entusiastas e consumidores. EPYC, a revolução nos servidores. Paralelo aos Ryzen, a AMD lançou os EPYC, processadores para servidores baseados em Zen. Eles trouxeram até 64 núcleos, na linha Home e Milan. Melhor custo-benefício que os Intel Xeon. Forte presença em data centers e supercomputadores. Hoje, chips EPYC equipam alguns dos supercomputadores mais rápidos do mundo. Processadores móveis, Ryzen Mobile e APU. A AMD também investiu fortemente em processadores móveis, combinando CPU mais GPU integradas. As APUs, Accelerated Processing Units, começaram em 2011. As Ryzen Mobile, com gráficos Radeon integrados, tornaram-se referência em notebooks. A arquitetura Phoenix e Dragon Range, Ryzen 7000 Mobile, oferece desempenho impressionante em laptops modernos. GPUs e integração CPU-GPU. Vale lembrar que a AMD também comprou a ATI Technologies em 2006, entrando no mercado de GPUs. Isso possibilitou desenvolver APUs híbridas e competir diretamente com a NVIDIA em gráficos. Essa integração ajudou na construção de consoles como PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series XS. Todos usam APUs AMD customizadas, garantindo uma presença gigantesca no mercado de jogos. AMD hoje e no futuro.
Atualmente, a AMD vive uma de suas melhores fases da história. Com os Ryzen, Threadripper e EPYC, a empresa disputa cabeça a cabeça com a Intel em desempenho e inovação. Além disso, concorre com a Nvidia no setor de GPUs, especialmente com a linha Radeon RX 7000, baseada na arquitetura RDNA 3. O futuro da AMD envolve expansão no mercado de IA e data centers, com GPUs e aceleradores, desenvolvimento da arquitetura Zen 5 e Zen 6, consolidação como fornecedora para consoles, PCs e supercomputadores. Conclusão: a história da AMD é marcada por altos e baixos, mas também por inovações que mudaram o rumo da computação mundial. Desde os clones do 8086 até a criação da arquitetura x86, 64 e o renascimento com os Ryzen, a AMD mostrou resiliência e capacidade de inovação. Se hoje temos uma indústria de processadores dinâmica e competitiva, é graças à AMD, que nunca deixou a Intel dominar sozinha o mercado. Seus processadores continuam evoluindo, e a expectativa é que os próximos anos tragam ainda mais avanços. Até o próximo vídeo, pessoal. Espero que tenham curtido. Compartilhem suas experiências com os processadores AMD e não esqueçam de deixar um like. Até mais!